Olá, bem-vindos. Temos aqui um pequeno atraso hoje. Bem-vindos ao nosso DR de número 29. A gente fez uma pequena interrupção na sexta e na segunda-feira, porque eu fiquei um pouco doente. E a gente está se recuperando agora, estou me recuperando agora, já estamos ao vivo. Vamos retomando aos poucos, eu ainda estou com uma voz um pouco fanha, peço desculpas por isso. Essa é a nossa DR de número 29, o Diário do Romance, que é o bastidor da construção do romance O que Falta para Nascer. Romance contemplado com a Bolsa PROAC, Bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. E bom dia, Gra, bom dia, Rafaela, bom dia, Vicente, bom dia, Rafael. Tudo bom? Tudo bom, gente? Eu estou um pouco fanho hoje, ou seja, a coisa ainda tá rolando, mas está chovendo lá fora. Eu acho que essa umidade no ar, eu acho que ajuda a gente a melhorar um pouquinho. Aê, tava em crise de abstinência de Thiago Novaes. Tudo bem, Simone? Que legal. Gente, então é aquela coisa, estamos recuperando, então vamos retomando aos poucos, né? Então vocês me desculpem se eu ainda estiver um pouco devagar, tá? E aí vocês me ajudam aqui a conversar. Hoje a gente vai falar sobre conflitos entre personagens. É um tema interessantíssimo, é um tema que nos toca profundamente como humanos, como seres humanos, em nossa condição de sujeitos, de linguagem, né, em constante conflito com os outros, com o mundo, com o próprio destino. Olá, Rodrigo, olá, Deine, olá, Cadu. Mas antes eu queria falar, ontem eu fui na Bienal do Livro fazer uma mediação sobre produção independente, sobre o livro independente, sobre a autopublicação. Foi uma conversa com a Bia Bittencourt, da Feira Plana, que é uma das maiores feiras do Brasil de produções independentes, e com o João Varela, que é editor da Lote 42 e dono lá da banca Tatuí, na rua Tatuí, aqui embaixo, no centro de São Paulo, especializada em produções, em livros objeto, vamos dizer assim. E eis que se acerca de mim um poeta, um homem bem apessoado, alto, simpático, falando: cara, eu sou seu fã, acompanho todas as suas DRs, tal, pá. E é sempre uma alegria ter esse tipo de encontro, e a gente inclusive tirou foto, e esse é o livro de poesia do Sandro, que eu encontrei, ele me presenteou com esse livro, um livro lindo, publicado pela Chiado Editora, uma editora portuguesa, que você publica por ela. Teu livro é distribuído lá em Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, né? É uma editora lusófona, né? É um livro de poesias. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Falei que ia anunciar o livro de poesia dele e realmente fiquei muito feliz de encontrar. Bom dia, André, tudo bom, Mi? Nossa, realmente, gente, tá levando tempo isso aqui, viu? Bem apensoado é ótimo. Não, é uma figura alto, assim, sabe? Simpático, assim, sorrisão. Muito legal. Valeu, Sandro. Então, gente, eu queria começar a conversar com vocês sobre um aspecto que toca a construção do romance. Romance, que é um gênero, eu tenho falado que é um gênero que é quase como se fosse a maratona, né, dos esportes, dos gêneros literários. Mas eu acho que tem um pouco a ver com triatlon. Não sei se é mais ou menos ou outra coisa que uma maratona, mas o triatlon é uma modalidade muito esportiva. E o romance também é uma modalidade multifacetada, de muitas habilidades, e uma das habilidades dela é a habilidade da observação, né? A gente tem o desenvolvimento, expressão, imaginação e observação. Muitas vezes, se você tem muita imaginação, você consegue suprimir um pouco uma falta na observação, né? Mas o ideal, os escritores mais geniais são aqueles que conseguiram combinar esses elementos, tá? E um dos elementos que eu já queria lançar para vocês, e que é a possibilidade de vocês pensarem, tem a ver com dicas em relação
a como construir personagens, né? Os personagens, eles querem coisas. E como nós, os personagens nem sempre conseguem tudo o que desejam, né? E como nós, os personagens querem coisas que se antagonizam a outros personagens, que querem outras coisas, né? Se você chega para um personagem e você fala, diga-me tuas razões, ele vai dizer as razões dele. E eu acho que todo mundo tem razões, né? É engraçado, quando a gente fala com a pessoa, por que você fez isso? Cada um vai ter sua razão. Até o serial killer vai criar sua razão. É até engraçado naqueles filmes de assassinato, de serial killers, mais tradicionais, mais pedagógicos, o cara sempre fala, explicita as razões dele no final. É aquela cena James Bond, onde o vilão deixa o James Bond numa máquina super refinada de matar, e de matar lentamente, e vai embora enquanto o James Bond se safa. Mas antes de ir embora, ele começa a falar, não, mas o mundo estava um caos mesmo, vou destruir o planeta, esse tipo de coisas, né? E eu queria perguntar para vocês, eu queria que a gente fizesse hoje um exercício de resgate. Resgate que é... O que você quer? O que vocês querem que vocês não conseguem? Vocês não precisam responder aqui, tá, gente? É íntimo. Mas a pergunta é, o que vocês gostariam de fazer que vocês não conseguem? Né? Você conseguiria, se você fosse se imaginar como um personagem, quais são os seus conflitos como personagem? Né? Por exemplo, eu vivo na cidade de, não sei, sei lá, Belo Horizonte. Estou jogando alguma coisa, mas eu gostaria de viver em São Paulo. Né? Eu vivo em São Paulo, gostaria de viver no Nordeste. Algum conflito desse jeito. E por que não? Né? O que te impede? Né? É um conflito que, a princípio, você parece banal, né? Mas você tem o Cidade das Serras, por exemplo, ele gira todo em torno de um conflito entre modos de vida. Né? A vida urbana e a vida na cidade, né? Eufórico de um lado e disfórico de outro. Ou seja, a cidade ela é um elemento disfórico. A princípio ela é eufórica, eu não consigo viver longe da cidade, depois ela vai... O Jacinto de Tormes vai para o campo e fala como que eu posso viver sem o campo. Não é? E a narrativa traça essa transição de conflitos, né? Esse convencimento, né? de um ambiente para outro. Agora eu conheço uma pessoa, não vou falar quem para que a gente possa explorá-la, que o conflito dela é conseguir se afirmar como existência mesmo, sabe? Ela é uma pessoa que faz coisas bonitas, faz coisas muito bonitas, mas não considera bonitas. Ela considera que essas coisas são feias, que essas coisas não são o suficiente. Aí você pensa, mas para quem que ela não é o suficiente? Né? Essas coisas não são o suficiente. Ela não sabe exatamente dizer por quê. Porque ela sabe que aquilo que ela faz é bom. Ela sabe que o trabalho dela é um bom trabalho. Ela é competente nisso que ela faz. Vamos dizer que ela produza objetos artísticos, quadros ou esculturas. Mas ela vive de alguma maneira um pouco isolada também. É um grande conflito para ela. Porque o sujeito ele se afirma por meio do trabalho. Ele se legitima por meio do trabalho. E, no entanto, algo acontece que ela não consegue. Eu fiz esse exercício, agir sem pensar, não ser empático, ser exagerado, no sentir e ver uma situação e ser apático quanto ao... Aí perdeu. Que legal, Sandro. Síndrome de fraude. Boa isso. Quando a pessoa sente que está enganando, em algum momento as pessoas vão descobrir. Que legal essa... Não, mas muito bom esse conflito, gente. Tem a ver com esse conflito desse personagem que eu apresentei. A pessoa ela não se sente capaz, ela se sente uma fraude, de alguma maneira mesmo. Como o Mauro bem postula. Né? Agora, eu queria que vocês parassem para pensar nesse personagem. Alguém que vocês conhecem, alguém que tem um conflito. De repente, alguém que você tenha chegado e falado, cara, senta aqui comigo. Claro, ou talvez muitas vezes você tenha falado,
cara, senta aqui comigo, você é um confidente dessa pessoa. E essa pessoa fala os conflitos dela, fala os problemas dela. E você tenta ajudar. Você fala, pô, mas por que você não tenta isso? Por que você não tenta aquilo? Ou seja, você dá soluções para a pessoa que são as soluções que funcionam para você, né? Porque de alguma maneira você se identifica com essa pessoa, né? Eu acho que todos nós, em algum lugarzinho, nos identificamos com essa síndrome de fraude. Incapacidade de mudar uma realidade, exato. Essa é uma grande... Esse é um grande conflito, né, Toninho? Esse é um grande conflito, um conflito enorme. Mas agora vamos pensar nessa personagem-chave. E aí a gente conversa com essa pessoa e você vê que essa pessoa ela não faz diferente. Ela continua ali naquele lugar, certo? Aí você fala, faz uma análise, sei lá, ou faz yoga, né? Não sei, as pessoas falam, dão dicas. Faça o curso do Thiago. As pessoas dão dicas, né? E essas dicas, elas muitas vezes não funcionam, né? Por quê? Porque esse sujeito, nas suas horas solitárias, é envolto pelos seus próprios argumentos. Muitas vezes, eu tenho um exercício no curso de escrita criativa, que é um exercício de monólogo interior, né? É uma oportunidade de você exercitar esse disco, que tem a ver com a fantasia inconsciente do sujeito, e que sempre toca. É uma trilha sonora, cada um de nós tem uma trilha sonora que toca, né? Pode ser meio negativa, pode ser... Muitas vezes é uma trilha sonora, vamos dizer, variada, né? É o nosso jeito de estar feliz, é o nosso jeito de estar triste. Então tem uma música feliz, tem uma música triste, tem uma música contemplativa, né? Cada um de nós tem um disco que toca. E eu acredito que as pessoas que são as mais felizes, acho que todos nós carregamos pelo menos a miséria humana como bagagem, mas tem gente que é mais feliz que outras, né? Tem gente que se sente mais realizada, que as coisas pesam menos. Essas pessoas que têm uma bagagem mais leve, vamos dizer assim, elas têm uma trilha sonora mais suave, mais alegre, né? Ela tem uma fantasia inconsciente que é endossa e que de alguma forma dá uma cor um pouco mais Woody Allen, um pouco menos Lars von Trier para a vida dela. Não é? Isso acontece. E isso é um conflito também. Conflito de você tentar retratar qual que é o clima subjetivo dessa personagem. Isso é um conflito, certo, gente? E vamos falar agora de um outro conflito, que é um conflito intersubjetivo. A gente está falando de um conflito subjetivo até agora, mas eu gostaria que vocês pensassem num conflito intersubjetivo. A incapacidade de mudar uma realidade. Toninho colocou aqui uma ideia que é uma ideia bastante vaga, né? Eu queria que vocês sugerissem... ia ficar preso aos objetos e pessoas do passado. Boa, o Cadu botou um exemplo excelente que é... Meu personagem gosta... Maria gosta de João. João não gosta de Maria. Sinto muito, Maria. E sinto muito João. O João até gostaria de gostar de Maria, porque tudo ficaria resolvido, porque afinal de contas Maria gosta muito de João. E João se sente muito solitário, mas João não gosta de Maria. É tenso. Adoro Las von Trier, mas é tenso, não é? É um conflito. Vocês podem escrever um romance inteiro, gente, baseado nesse conflito. Vai ser um conflito fantástico, um romance fantástico se for bem escrito. Por que eu estou falando disso? Porque existe uma coisa na literatura contemporânea que é uma dimensão narcísica muito intensa. O que é uma dimensão narcísica muito intensa? As pessoas são muito boas em desenhar os seus panoramas internos, em dizer como elas estão. Né? Não que elas sejam muito boas, mas elas estão muito mais acostumadas a colocar os próprios discursos ali em jogo. Isso na literatura aparece muito. Né? É uma síndrome de Memórias do Subsolo, que também é outro monólogo interior genial, fantástico, Memórias do Subsolo. Né? Que é essa narrativa em primeira pessoa, né? Uma perspectiva íntima, interna. Né?
Mas a ideia do conflito intersubjetivo lança para a gente a possibilidade de que a gente entre na cabeça de pelo menos duas pessoas, né? E veja o conflito a fundo de pelo menos duas pessoas. Ou seja, as pessoas estão muito pouco aptas na literatura, e aí eu lanço isso para vocês como um desafio, porque eu acho que é um desafio que, se vocês levam isso em consideração, vocês estão milhas e milhas à frente de outros que não sabem construir encontros entre personagens. A questão, vocês veem, não é uma questão só do diálogo, não é só a dificuldade de construir diálogos, mas é a dificuldade de você ver como esse agiria e como esse agiria. E colocar os dois juntos. E colocar os dois para brigar, para conversar, para se amarem, né? Cada um com seus autismos. Nós, como escritores, não podemos ser autistas. A gente pode, na verdade, personificar sujeitos autistas na nossa história. Mas a gente não pode ser autista, senão a gente não vai conseguir construir esses conflitos. Vocês entendem um pouco o fundamento do que eu quero dizer? Agora vamos pensar numa obra incrível. E por que ela é incrível? Baseada justamente no conflito entre personagens. Ana Karenina, Tolstói. Ana Karenina é uma obra que acho que... Me desculpem, gente. Estou aqui um pouco tuberculoso. Ana Karenina é uma obra, vamos dizer, uma obra de um século. Por quê? Porque talvez coloque um conflito pessoal que traduza um conflito social do século XIX, em grandes medidas, é um conflito que prossegue sob outras formas, que é o conflito da mulher. A mulher que se torna uma figura emancipada da sociedade burguesa. Foi a sociedade burguesa que permitiu que as mulheres se emancipassem, e não o contrário, infelizmente. E foi justamente a Revolução Industrial e a Revolução Burguesa que permitiram que, como na condição de trabalhadoras e consumidoras, as mulheres começassem a ter voz. Num outro regime, as mulheres continuariam sem voz. Ou seja, a gente fala contra o capital à beça, mas se a gente for marxista, pensar que são as condições materiais que geram as condições sociais, a gente vai chegar a essa conclusão. E qual que é a sacada do Tolstói? É o fato de que tem uma mulher que tem desejos. Ana Karenina, mais do que tudo, é uma mulher que tem desejos. Tolstói, vejam que engraçado, queria, nesse romance, construir um libelo contra como é a palavra, gente? A infidelidade. Tolstói queria construir um libelo contra a infidelidade. Só que o Tolstói é um escritor tão fantástico que ele entra na cabeça dos personagens. E, na verdade, o que ele faz é colocar uma tragédia humana a partir da ideia dos desejos. As pessoas querem coisas diferentes, né? O senhor Ana Karenina quer que Ana Karenina esteja lá. É um sujeito tradicional, ele quer o que todo mundo quer naquela época. Ele quer que a mulher esteja ali do lado, que a mulher faça das suas obrigações. E Ana Karenina quer muito mais. Ela quer viver, ela quer realizar seus sonhos, ela quer o amor, ela quer paixão, não é? Eis que surge um conflito, que é um conflito não só individual. Do direto... Deixa eu ver. Nessa questão, o discurso indireto que James Wood aborda, não resolveria essa questão narcísica? Não, acho que não, Silvio. Acho que não eu acho que a questão do discurso indireto livre é uma questão de uma estratégia de mistura de vozes, mas para essas vozes se misturarem, para essas vozes se comunicarem no discurso indireto livre, elas têm que estar discriminadas. Você consegue dizer, ali no Graciliano Ramos, o que é o personagem e o que é o narrador. Né? Você consegue até marcar, mas você tem a impregnação. Não é? Nesse caso, o autor precisa estar discriminado tanto de si quanto de seus personagens e poder ver o mundo com um certo distanciamento. Gente, eu sou super a favor do distanciamento. O distanciamento é o que propicia um juízo crítico, o distanciamento é o que propicia a possibilidade de você criar e de você imaginar, de você observar as coisas. Sem distanciamento, a gente não consegue observar as coisas. Tá? E voltando então ao assunto da Ana Karenina. A Ana Karenina talvez
apresente Por que é tão genial? Porque ao mesmo tempo em que ele queria produzir uma obra de um libelo anti-infidelidade, ele não consegue fazer isso. Porque ele é muito realista, ele descreve as coisas como elas são. Ele entra na cabeça da Ana Karenina e não tem como você não se identificar com ela, afinal de contas. E ele é genial porque ele antecipa uma questão que é a questão dos desejos, né? Que é a questão da psicanálise, que é a questão do consumo, que é a questão do marketing, que é a questão do nosso século, né? A questão dos desejos, que se colocam de uma forma muito intensa, né? Que é um conflito entre tradição e indivíduo, né? É o sujeito contra a sociedade, de alguma maneira, né? Não é só Ana Karenina contra o seu marido, mas é um sujeito que quer uma coisa que a sociedade não contempla, né? De alguma maneira, a questão do autor e da autora, a questão da escritora, a questão do escritor, é uma questão de você se afirmar. Eu posso escrever, né? E o que eu venho dizendo aqui desde o começo, e tem sido um pouco o meu mote, gente, claro que você pode. A gente está com a cabeça dos anos 80. Nos anos 80 talvez você não pudesse tão facilmente. Hoje todo mundo pode ser autor, né? A questão está em produzir bons livros, né? Por isso que eu não construí primeiro um curso de vendas e depois um curso de escrita. Eu quero construir primeiro um curso de escrita e aí depois eu vou construir um curso de venda, né? Como que você pode vender seus livros e fazer dinheiro, sim, né? Poder ter uma plataforma de autor. A gente vai falar de tudo isso no curso. E a partir do semestre que vem, muito provavelmente eu vou abrir um curso, que é um curso sobre como se situar nesse novo cenário literário. Para quem vai participar do evento fechado, o Jacques Figueiras vai falar sobre isso. É um cara incrível, um francês batuta e ótimo nisso, né? Ele tem ajudado centenas e centenas de músicos a tocar a sua carreira. E as técnicas dele se aplicam aos autores também. Então esse sábado vai bombar. Por isso eu acho que o desenvolvimento do conflito é quando o personagem chega a um ponto que precisa tomar uma decisão importante. Mas não só, mas é justamente construir-me esse desejo. Mostrar esse desejo, mostrar esse conflito, mostrar as reações. Tudo gira em torno disso, não é? Você vê, a gente vive, vou retomar a questão da política, a gente vive numa sociedade dividida hoje em dia. Acabou a ilusão de um país unificado. O Lula tinha a ideia de um pacto social entre os ricos e os pobres, classe média. Não existe mais esse pacto. E não vai existir tão cedo, gente, né? Eu vi o estouro aqui na rua outro dia, ontem, anteontem. As pessoas estão na rua se manifestando. Ou seja, a sociedade está dividida. Está dividida. E a coisa mais revolucionária que a gente tem que fazer é conseguir ouvir as pessoas. Justamente para poder refutar, inclusive. Não adianta só lutar armada. A gente tem que poder acolher o outro, acolher as opiniões do outro, estar dentro da cabeça do outro. Então eu queria que vocês pensassem, gente, um exercício muito bacana que eu queria que vocês levassem aí para casa, é fazer um pequeno desenho de um personagem. Fazer um pequeno desenho de um personagem que não seja vocês, que seja muito diferente de vocês. 2 páginas, assim. 2 páginas. Alguém que vocês conheceram, que chamou a atenção de vocês. E que vocês tentem caracterizar essa figura. E tentem pensar o que essa pessoa deseja. Né? O que essa pessoa quer. O que essa pessoa não consegue ter. Né? Dica, a pessoa quer ter dinheiro. A pessoa quer ter dinheiro, a pessoa não tem dinheiro. A pessoa não consegue dinheiro. Não é esse um dos grandes conflitos? Não é esse um dos pudores sociais? Freud dizia que a gente lida com a sexualidade da mesma forma como a gente lida com o dinheiro. A gente é cheio de pudor. E o artista também, gente. O artista também é cheio de pudor. Vamos acabar com esse pudor. Por quê? Não, meu. Não. Hoje em dia, gente, é muito mais revolucionário você falar das coisas com naturalidade do que você tocar um heavy metal. O heavy metal já deixou de ser subversivo há muito tempo. Fazer barulho? Pra que fazer barulho?
O carro já faz barulho aqui na avenida. Né? O que é subversivo? É você poder falar de coisas que as pessoas estão cheias de pudor para falar. E não falar para escrachar o outro. Não falar para apontar na cara do outro. Você não consegue, você não sabe, você não tem capacidade. Não, você já sabe que a pessoa não tem capacidade. E o outro também sabe que não tem capacidade. De que adianta, não é? Aqui com tantas questões que me surgem, nem dou conta de colocar todas aqui por escrito. Mas você vê, Vinícius, e muitas vezes na hora de escrever uma história, ao invés do sujeito colocar o conflito, que é o que pega, os conflitos, gente, eles são vicejantes, eles são um jardim, eles produzem texto, eles produzem alteridade, opiniões contrárias. Você, né, você pode produzir uma Ana Karenina a partir da ideia dos conflitos, não é? Mas as pessoas estão lá e começam a narrar, descrever longamente alguma coisa que não tem nada a ver com nada, sabe? Vamos direto para o conflito, gente. Um texto curto, por exemplo, um texto curto. Dando uma dica do texto curto. Ele já vai direto para o conflito. Não tem tempo a perder. E o texto longo, você vê na primeira frase do Ana Karenina, é assim: todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes são infelizes, cada qual a sua maneira. Meus queridos, a gente está chegando ao final de mais um DR. A coisa rolou, né? Júlia, legal, a coisa rolou hoje. Às vezes ela não rola tão facilmente. Às vezes ela rola mais gostoso. Isso é da natureza dos encontros. Mas a gente precisa encontrar a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Meus queridos, um bom dia para vocês. Eu não tomo por garantida a atenção de vocês, por isso eu espero fazer valer cada minuto dessas nossas DRs. Muito obrigado pela presença. Por favor, deem um like se vocês gostaram, não por uma questão egológica, mas por uma questão algorítmica do Facebook. Quanto mais vocês curtem, mais esse vídeo circula. Muito obrigado e a gente se vê amanhã no nosso DR de número 30. Um abraço, tchau!